No dia 20 de outubro de 1496, na pequena cidade de Lier, perto da cidade de Antuérpia, nos Países Baixos, ocorreu um dos eventos mais significativos da história europeia. Naquele dia, uma princesa de 16 anos da Casa Real Espanhola de Trastâmara, Joana de Castela, casou-se com Filipe, o Belo, Duque da Borgonha, senhor dos Países Baixos e membro da Casa de Habsburgo da Áustria. O pai de Filipe era Maximiliano, da Casa de Habsburgo, arquiduque da Áustria e, mais tarde, imperador do Sacro Império Romano-Germânico. O casamento talvez não parecesse tão incomum para quem o presenciasse. Filipe era apenas cerca de 1 ano e meio mais velho que sua noiva e parecia um casamento dinástico normal para fortalecer os laços entre duas famílias reais diferentes. Mas nesse casamento foram plantadas as sementes da expansão da Casa de Habsburgo para se tornar a família mais poderosa do mundo. Embora Joana tivesse vários irmãos e irmãs, todos eram ilegítimos, mais novos que ela ou morreram prematuramente. Isso significou que ela herdou os tronos de Castela e Aragão anos depois e uniu a Espanha sob seu governo. Seu filho mais velho com Filipe, Carlos, se tornaria, portanto, o primeiro governante Habsburgo da Espanha. Isso, combinado com a atividade colonial da Espanha na época, significava que, em meados do século XVI, a Casa de Habsburgo governava grandes partes da Europa Ocidental e Central, incluindo Espanha, Áustria, Hungria, Boêmia, os Países Baixos e partes da Itália, além de um império em expansão ao redor do mundo, sobre o qual o sol raramente se punha. Era uma longa trajetória para uma família que começou na Idade Média como pequenos aristocratas perto dos Alpes suíços. O domínio dos Habsburgo sobre grandes partes da Europa continuaria inabalável até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Esta é a notável história da Casa de Habsburgo e de como eles vieram a governar grandes partes do mundo. Tudo começou de forma muito humilde. Curiosamente, não começou nem na Áustria, nem na Espanha, nem nos Países Baixos. Em vez disso, a história dos Habsburgos começou, de modo geral, no norte do que hoje chamamos de Suíça, no início do século XI. Embora, naquela época, nem sequer existissem os primórdios de uma confederação suíça e essa região fosse considerada parte da Germânia mais ampla. Por volta de 1025, um senhor da Germânia Ocidental chamado Radboto, conde de Klettgau, decidiu construir um novo castelo no que hoje é o cantão de Aargau, no norte da Suíça. Ele o chamou de Castelo de Habsburgo. Isso pode ter dois significados. A parte Burg do nome é um termo genérico em alemão para um assentamento ou local fortificado. Por isso encontramos muitas grandes cidades alemãs chamadas Hamburgo, Nuremberg e assim por diante. O Habs pode se referir tanto a um falcão quanto a um val. Se se refere a um val, o nome significa efetivamente o assentamento junto ao val do rio. Ou, se faz referência a um falcão, estava aludindo à altitude em que o castelo foi construído. Na época em que Radbot construiu o castelo, sobrenomes não eram comuns na maior parte da Europa. As pessoas começaram a adotar sobrenomes nos séculos XII e XIII. Alguns eram sobrenomes patronímicos, indicando linhagem de descendência. Outros eram ocupacionais, como ferreiro, indicando que a pessoa era ferreiro, enquanto outros ainda indicavam de onde uma pessoa ou família vinha. Os ancestrais de Radbot, que continuaram a viver no castelo de Habsburgo, adotaram o nome de sua residência familiar ou lar ancestral como sobrenome. Assim nasceu a Casa de Habsburgo. A história inicial da Casa de Habsburgo moldou a forma como avançariam como uma grande casa real nos séculos seguintes. Eles ficaram mais poderosos através de alianças matrimoniais.
Por meio dessas alianças, os chefes da casa, que oficialmente se intitulavam Conde von Habsburgo ou Conde de Habsburgo, por volta de meados do século XII, adquiriram terras adicionais no oeste da Alemanha e ao redor dos Alpes. Uma mudança importante ocorreu no século XIII, quando eles começaram a focar na expansão de seus domínios para o que hoje chamamos de Áustria, embora isso fosse considerado uma extensão sul da Germânia na época. A figura central nesse processo foi Rodolfo de Habsburgo. Em 1250, o cargo de imperador do Sacro Império Romano, que era uma espécie de supervisor eletivo e flexível do Sacro Império Romano, um conglomerado de centenas de principados independentes pela Alemanha e terras vizinhas, estava em suspenso. Os príncipes alemães não conseguiam decidir sobre um novo imperador, e não haveria mais imperadores até o século XIV. No entanto, vários indivíduos foram eleitos para o título inferior de Rei da Alemanha. Rodolfo de Habsburgo adquiriu esse título em 1273. Ele então aproveitou esse título para adquirir extensos novos territórios para sua família na Áustria, tornando 2 de seus filhos duques da Áustria e da Estíria em 1282. Com isso, uma família de origem germânica ocidental, que devia seu nome a um castelo suíço, tornou-se a principal família dominante da Áustria e transferiu sua base de poder para Viena. Na época, Viena era pouco mais do que uma cidade pequena, mas sob o patrocínio dos Habsburgo, ela cresceu. A Universidade de Viena, por exemplo, foi fundada em 1365 por Rodolfo, o IV, by Rudolf IV, Duque da Áustria. A família continuou a crescer em poder ao longo dos 2 séculos seguintes e, em 1452, Frederico foi eleito o primeiro membro da Casa de Habsburgo com o título completo de Imperador do Sacro Império Romano. Com exceção de um pequeno intervalo de alguns anos, na década de 1740, os Habsburgos monopolizaram a posição de imperador até que o Sacro Império Romano foi encerrado 3 séculos e meio depois, em 1806. O poder da família continuou a crescer rapidamente no final do século XV. Como o primeiro Habsburgo a ser imperador do Sacro Império Romano, Frederico III elevou o status da família dentro da Áustria do título de duques para arquiduques. Mais importante ainda, ele casou seu filho Maximiliano com Maria da Borgonha em 1477. O Ducado da Borgonha é uma grande potência esquecida. No final do século XIV e início do século XV, seus governantes expandiram-se a partir de sua base de poder na região da Borgonha, no leste da França, para conquistar as 17 províncias dos Países Baixos, abrangendo a atual Bélgica, Holanda, Luxemburgo e partes do nordeste da França ao redor de Artois. Esta era uma região extremamente rica da Europa, e historiadores hoje falam de um renascimento borgonhês que rivalizou com o renascimento italiano ao sul dos Alpes no século XV. No entanto, a linha de sucessão borgonhesa era frágil, pois o Duque Carlos, o ousado, não tinha um herdeiro masculino legítimo, e a lei sálica, que proibia a sucessão feminina, estava em vigor nas terras da Borgonha. Assim, quando Carlos foi morto na Batalha de Nancy em 1477, a grande maioria das terras borgonhesas passou para a Casa de Habsburgo através do casamento de Maximiliano com Maria, filha de Carlos. Dessa forma, os Habsburgos passaram a governar as 17 províncias dos Países Baixos. Embora, nessa época, a crescente Confederação Suíça já os tivesse expulsado de suas terras alpinas. Os Habsburgos haviam emergido, no final do século XV, como uma das grandes casas da Europa, arquiduques da Áustria, senhores dos Países Baixos e imperadores do Sacro Império Romano. Esse foi o contexto em que os monarcas espanhóis, Rainha Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, cujo casamento em 1469, mais tarde, unificaria a Espanha em um único reino,
decidiram casar sua filha, Joana, com o filho de Maximiliano, Filipe, em 1496. Como vimos, isso serviu para trazer os Habsburgos ao poder na Espanha também. Isabel e Fernando tiveram um filho, João, mas sua morte em 1497, um ano após Joana ter se casado com Filipe, abalou a sucessão na Espanha. Joana agora se tornou a herdeira aparente em um país que permitia que uma mulher governasse como monarca. No entanto, considerou-se que Joana havia enlouquecido após a morte de seu marido em 1506. Havia uma luta feroz pelo poder dentro da família acontecendo aqui. Os termos do casamento de Fernando II com Isabel, em 1469, estipulavam que ele não poderia suceder como rei de Castela, mesmo que sua esposa morresse antes dele. Com Isabel morta desde 1504, Fernando agora parece ter enclausurado sua filha supostamente louca e levado seu neto, o futuro rei, Carlos V, filho de Joana e Filipe, que nasceu apenas em 1500, e o usou como figura simbólica para governar tanto Castela quanto Aragão ele mesmo, até sua morte em 1516. Nesse momento, após mais uma luta pelo poder com sua mãe, Carlos, aos 16 anos, foi proclamado rei da Espanha. Ele também governaria os Países Baixos, os territórios espanhóis na Itália, como as ilhas da Sicília e da Sardenha, e em 1519 foi eleito imperador do Sacro Império Romano. Já havia uma separação em andamento entre os Habsburgos espanhóis e austríacos nesse momento. Embora Carlos tenha assumido brevemente como arquiduque da Áustria em 1519, após a morte de seu avô, Maximiliano, ele entregou as terras austríacas ao seu irmão, Fernando, a primeira 2 anos depois, ao perceber que um único governante Habsburgo não poderia governar efetivamente a Áustria, os Países Baixos, a Espanha e partes da Itália. O reinado de Carlos V até 1556 foi, em muitos aspectos, o auge do poder dos Habsburgo. Ele era o governante mais poderoso da Europa, então. Ele continuou uma série de guerras que haviam começado entre os espanhóis e os franceses pela dominação da Itália em 1494 e exerceu enorme influência sobre o papado. Em 1527, suas forças amotinadas atacaram e capturaram a cidade de Roma. Isso, efetivamente, fez do Papa Clemente VII um prisioneiro dos Habsburgos. Esse foi um desenvolvimento importante, pois garantiu que o Papa não pudesse conceder ao rei Henrique VIII da Inglaterra a permissão para se divorciar de sua primeira esposa, Catarina de Aragão, que era tia de Carlos. Portanto, foram as políticas dinásticas dos Habsburgos e sua ascensão a uma influência tão imensa sobre a Europa. No início do século XVI, isso levou Henrique VIII a romper com Roma e iniciar a reforma protestante inglesa na década de 1530. Enquanto isso, por meio de uma crise de outro tipo para a causa cristã, os Habsburgos adquiriram vários outros tronos e títulos em 1526. O Império Turco-Otomano vinha se expandindo rapidamente nos Balcãs desde o final do século XIV. Eles conquistaram Constantinopla em 1453 e então continuaram avançando para o norte. No dia 29 de agosto de 1526, eles se enfrentaram com os exércitos do rei Luís II da Hungria na Batalha de Mohacs, na Hungria. Luís foi morto no confronto. Ele foi o último chefe direto da dinastia real Jaguelônica na Hungria. Com sua morte, suas terras passaram para Fernando de Habsburgo, irmão de Carlos, que, além de ser arquiduque da Áustria, agora se tornou rei da Hungria, da Boêmia e da Croácia. Assim, em 1526, os Habsburgos governavam, pelo menos nominalmente, a Áustria, Hungria, Croácia, Boêmia, Espanha, os Países Baixos e grande parte da Itália. Ao mesmo tempo em que monopolizavam o cargo de imperador do Sacro Império Romano-Germânico na Alemanha. Foi uma ascensão incrível para uma família que começou como humildes senhores locais nos Alpes suíços.
Não foi só na Europa que Carlos, como chefe da Casa de Habsburgo, governava vastos domínios. Carlos V também foi, de certa forma, o primeiro governante de uma verdadeira superpotência global. Já haviam existido impérios imensos antes. O dos mongóis se estendeu temporariamente da Ucrânia, na Europa, até a Península Coreana, atravessando toda a Ásia. No século XIII, enquanto potências anteriores, como os impérios persa e romano, dominavam grande parte do mundo como o conheciam. A Espanha eclipsou todos esses, adquirindo territórios em praticamente todas as partes do mundo. Quando Carlos subiu ao trono, os colonizadores espanhóis já haviam estabelecido assentamentos em Cuba, Hispaniola e outras partes do Caribe. Nos primeiros anos do reinado de Carlos, Hernán Cortés e algumas centenas de conquistadores espanhóis conseguiram conquistar o poderoso Império Azteca, no México. Na década de 1530, os irmãos Pizarro iniciaram uma guerra contra o Império Inca na América do Sul. Uma expedição inicialmente liderada por Fernão de Magalhães completou a primeira circunnavegação do mundo para os espanhóis entre 1519 e 1522. Em 1543, Rui, In 1543, Lopes de Villa-Lobos descobriu um arquipélago no sudeste asiático e o reivindicou para a Espanha, nomeando-o em homenagem ao filho de Carlos. Filho e herdeiro Filipe. A Espanha também mantinha alguns enclaves costeiros na África, o que significa que em meados do século XVI ela reivindicava grande parte do Caribe, América Central, América do Sul, partes da África costeira e as Filipinas na Ásia. Uma imensa riqueza se seguiu. No México, Peru e Bolívia, os espanhóis encontraram grandes depósitos de prata e ouro, especialmente uma verdadeira montanha de prata em Potosí, na Bolívia. Logo, frotas do tesouro começaram a ser enviadas anualmente das Américas para a Espanha, transportando o equivalente moderno a bilhões de dólares em prata e ouro. Tão vasto era o montante de dinheiro que os Habsburgos adquiriam com seu império global, que a inflação disparou mundialmente em algo entre 300% e 600% entre a conquista do Império Azteca no início da década de 1500 e 20 e meados do século XVII. No fim das contas, poder e riqueza não foram suficientes para tornar Carlos um homem feliz. Um católico romano devoto, ele ficou profundamente perturbado com a reforma protestante que começou em 1517, 2 anos antes de se tornar imperador do Sacro Império Romano. Ele passou grande parte de sua vida tentando impedir a propagação da heresia de Martinho Lutero, como ele havia pela Europa. A situação só piorou, com grupos protestantes mais radicais, como os calvinistas e anabatistas, surgindo na década de 1530. Carlos travaria guerras por todo o continente, tentando impedir que isso acontecesse, mas com pouco sucesso. Nesse processo, ele estabeleceu os Habsburgos como a família real da Europa mais associada à defesa do catolicismo romano. Eventualmente, exausto com a causa, ele tomou a atitude incomum de abdicar de seus títulos reais e imperiais em 1556, entregando o poder a seu filho, o rei Filipe II. Filipe governaria por 42 anos até 1598. Quando ele subiu ao trono da Espanha, já era rei da Inglaterra e da Irlanda, em decorrência de seu casamento com sua prima, a rainha Maria Tudor, em 1554. Ela morreu em 1558, mas por um breve período, um Habsburgo chegou a governar a Inglaterra, o país de Gales e a Irlanda. Filipe, porém, nunca seria imperador do Sacro Império Romano. Quando seu pai abdicou de seus cargos em 1556, a divisão dos domínios dos Habsburgo foi consolidada. Filipe sucedeu como rei da Espanha e herdou as terras na Itália e nos Países Baixos, além do Império Colonial Espanhol. Mas o irmão de Carlos, Fernando, reivindicou o título de imperador do Sacro Império Romano. A família espanhola nunca mais recuperaria esse título.
Assim, a partir do final da década de 1550, havia os Habsburgos espanhóis, que governavam a Espanha e seu império e eram descendentes de Carlos e Filipe, e os Habsburgos austríacos, que dominavam a Europa Central e eram descendentes de Fernando. Filipe II era muito parecido com seu pai. Na verdade, ele foi ainda mais longe em sua determinação de esmagar a heresia protestante que acreditava estar infectando a Europa. Seu longo reinado foi caracterizado por uma sucessão interminável de guerras como resultado disso. Ao suceder o pai, as guerras italianas ainda continuavam. Ele pôs fim a essas guerras em 1559, com a Espanha encerrando o conflito de 65 anos como a potência dominante na Itália. Filipe também continuou as guerras contra o Império Otomano no Mar Mediterrâneo. Por exemplo, foram os espanhóis, em aliança com os venezianos e várias potências menores, que lançaram uma armada de mais de 200 galés, que lutou contra os turcos na Batalha de Lepanto, no Mar Jônico, em 7 de outubro de 1571. Foi uma das maiores batalhas navais da história. Nessa época, Filipe já estava lutando contra uma revolta dos protestantes holandeses dos Países Baixos, o início do que se tornaria a Guerra dos 80 Anos. As relações com a Inglaterra estavam se deteriorando, já que a sucessora de Maria, a rainha Elizabeth, restaurou o protestantismo como religião oficial do Estado depois de se tornar rainha em 1558. Uma longa guerra fria entre os ingleses e os espanhóis acabaria explodindo na Primeira Guerra Anglo-Espanhola, que começou em 1585, sendo o confronto mais famoso a Armada Espanhola de 1588. Na França, Filipe direcionou ajuda à facção católica nas guerras religiosas, que devastaram o país entre 1562 e 1598. No final da década de 1580, tropas espanholas estavam lutando diretamente em solo francês. Todo esse esforço para combater muçulmanos e protestantes exigia que a Espanha mantivesse dezenas de milhares de soldados o tempo todo, frequentemente ultrapassando 100 mil homens, um número enorme para o início da Idade Moderna. Isso custava uma fortuna, e apesar da riqueza inimaginável que chegava das minas de prata do Novo Mundo, o governo espanhol não conseguiu pagar suas contas e basicamente declarou falência em 4 ocasiões durante o reinado de Filipe, em 1557, 1560, 1575 e 1596. No final, todo o dinheiro que Filipe gastou foi em vão. A Inglaterra, embora fosse uma potência muito pequena em comparação com o poder dos Habsburgos, lutou contra os espanhóis até um impasse em 1604. A guerra com os holandeses durou até 1648 de forma intermitente. No entanto, já na década de 1590, não havia dúvidas de que a República Holandesa sobreviveria e, na verdade, estava entrando em uma era de ouro de prosperidade. Os Habsburgos, no entanto, conseguiram manter o controle sobre as províncias do sul dos Países Baixos, na região do que hoje chamamos de Bélgica. Na França, o país permaneceu amplamente católico, embora o rei, a partir de 1589, Henrique IV, fosse efetivamente um protestante que concordou em se converter ao catolicismo para pôr fim às guerras de religião. Dificilmente era o resultado que Filipe havia imaginado quando interveio ali. Enquanto isso, como as falências do seu reinado demonstraram, o fluxo de prata das Américas tinha suas limitações. Além disso, nos reinados de seus sucessores, Filipe III e Filipe IV, a quantidade de prata que chegava todos os anos na frota do tesouro começou a diminuir drasticamente. Em meados do século XVII, era apenas uma fração do que havia sido no auge de Filipe. O segundo. À medida que isso acontecia, a Espanha se revelava pelo que realmente era, um país com uma economia atrasada e um sistema político onde o dinheiro era gasto de forma frívola pelo monarca e pelos cortesãos.
Revoltas na década de 1640 levaram à perda de Portugal, que reafirmou sua independência. Um grupo de escritores começou a preparar tratados abordando a questão de como deter o declínio do país e de seu império, mas tiveram pouco impacto. Quando Inglaterra e Espanha entraram em guerra entre 1654 e 1660, a Inglaterra já era a potência ascendente e a Espanha, sob o ramo espanhol dos Habsburgos, estava em perigoso declínio. As coisas também estavam difíceis para o outro ramo da dinastia em Viena. Os Habsburgos austríacos não eram nem de longe tão poderosos quanto o lado espanhol da família na segunda metade do século XVI. Enfrentaram várias dificuldades. Embora a família tivesse um virtual monopólio sobre o cargo de imperador do Sacro Império Romano durante esses séculos, os sucessivos chefes da família em Viena não conseguiram conter o avanço do protestantismo na Alemanha, e ele também tinha influência sobre suas terras no Reino da Boêmia. Além disso, os turcos continuaram pressionando sua fronteira sul, conquistando terras nos Balcãs ao longo do tempo. A questão das divisões religiosas dentro das terras dos Habsburgos austríacos e do mais amplo Sacro Império Romano-Germânico explodiu em 1618, na guerra mais destrutiva da história da Europa do início da Era Moderna. O conflito foi causado em parte pela ascensão de Fernando da Áustria Interior, um membro da família que se tornaria imperador do Sacro Império Romano, como Fernando II em 1619. Ele já estava mostrando sua força como poder ascendente dentro da família em meados da década de 1610. Seus esforços para impor o catolicismo na Boêmia levaram a uma revolta contra o domínio dos Habsburgo ali em 1618, que então se transformou em uma guerra mais ampla contra os Habsburgo em toda a Europa Central. Nos estágios iniciais disso, os Habsburgo tiveram um bom grau de sucesso e haviam quebrado a resistência de vários estados luteranos e calvinistas, como o eleitor palatino do Reno e os senhores protestantes da Boêmia. No entanto, toda vez que os Habsburgo pareciam prestes a vencer a guerra, uma potência estrangeira intervinha ao lado dos protestantes alemães para reequilibrar a situação. A Dinamarca interveio primeiro em 1625, a Suécia se envolveu em 1629 e conquistou grande parte da Europa Central antes de ser repelida pelos Habsburgo e seus aliados na década de 1630. Finalmente, a França teve que intervir em favor dos protestantes alemães em 1635. A guerra se arrastou até 1648 e terminou em um impasse, no qual cada estado concordou em respeitar a posição religiosa de todos os outros estados. Pode-se dizer que a Guerra dos 30 Anos foi um fracasso para os Habsburgos austríacos. O objetivo deles era impor a conformidade com o catolicismo dentro de seus próprios domínios e quebrar a independência de algumas das maiores potências protestantes da Alemanha. Eles fracassaram nesse objetivo, e mesmo dentro da Boêmia e da Hungria, grandes comunidades protestantes sobreviveram. Historiadores argumentaram que, além da questão religiosa, o que os Habsburgos austríacos estavam tentando fazer entre 1618 e 1648 era transformar o controle deles sobre o Sacro Império Romano, um conglomerado pouco coeso e em grande parte cerimonial de dezenas de estados independentes, em uma monarquia centralizada controlada por eles. Se tivessem conseguido, os Habsburgos poderiam ter unificado as Alemanha sob seu domínio exclusivo. No entanto, eles foram impedidos repetidas vezes, primeiro pelos dinamarqueses, depois pelos suecos e, finalmente, pelos franceses. Aqui existe um grande IC. Se essas outras potências europeias não tivessem intervindo, é plausível que os Habsburgos poderiam ter se tornado totalmente dominantes na Europa Central. A história do continente poderia ter sido muito diferente se isso tivesse acontecido. Não era para ser. Infelizmente, o esforço fracassado causou morte e destruição.
quando os Habsburgos concordaram com os termos de paz através do Tratado de Westfália, de 1648 milhões de pessoas já haviam morrido durante a guerra, principalmente devido a atrocidades em massa, fome e doenças. A sorte da Casa de Habsburgo durante essa era foi ditada em grande parte pelos líderes da família e por quão eficazes eles eram como governantes. Isso vale tanto para o lado espanhol quanto para o austríaco da dinastia. Carlos V e Filipe II são duas das figuras mais notáveis da história da Europa do início da Era Moderna. Mas eles foram bons governantes? É difícil concluir que eles foram. Eles herdaram vastos domínios como resultado de políticas dinásticas fortuitas e arranjos matrimoniais. Além disso, um grupo de conquistadores bastante implacáveis, atuando além do Oceano Atlântico, desenvolveu um império espanhol para eles sem qualquer supervisão significativa de Madrid. Tudo o que Carlos e Filipe fizeram foi levar um estado incrivelmente rico à falência através de guerras intermináveis, nas quais tentaram, sem sucesso, esmagar o protestantismo em toda a Europa. Rodolfo II, que governou as terras austríacas e serviu como imperador do Sacro Império Romano entre 1576 e sua morte em 1612. Era um homem culto que patrocinou muitos pintores e estudiosos interessantes e ecléticos em sua corte em Viena. Mas ele não foi um governante eficaz. O fervor católico de Fernando II garantiu que a Europa fosse mergulhada na Guerra dos 30 Anos, uma guerra cruel, da qual os Habsburgos ganharam pouco e perderam muito. Leopoldo I, que governou as terras austríacas de 1657 até 1705, foi discutivelmente um governante capaz. Embora ele também fosse excessivamente ansioso para impor o catolicismo na Europa Central e cometesse erros por causa disso. Em tudo isso, vale notar que não houve nenhum governante Habsburgo, seja na Áustria ou na Espanha, que recebeu o epíteto de O Grande. Da mesma forma que Frederico II da Prússia é conhecido como Frederico o Grande ou como Pedro I e Catarina II da Rússia, que ambos ficaram conhecidos como o Grande, por conta da maneira como transformaram seus estados e os tornaram mais poderosos. A percepção era de que os Habsburgos prosperaram por causa de alianças matrimoniais fortuitas, mas todos os seus governantes tinham falhas em diferentes graus. O Leopoldo I realmente teve um grande sucesso nos Balcãs, transformando uma crise ali em uma oportunidade. Após a Batalha de Mohacs, lá em 1526, quando o rei Luís II da Hungria foi morto, e os títulos de rei da Hungria, Boêmia e Croácia. Com esses títulos passando para os Habsburgos austríacos, os otomanos continuaram a consolidar seu controle sobre os Balcãs. A expansão agressiva deles aqui desacelerou por um tempo enquanto olhavam para o sul e para o leste, conquistando o Egito, grande parte do Maghreb e grandes partes do Oriente Médio no século XVI. No meio do século XVII, a atenção deles voltou-se novamente para os Balcãs. E em 1683, o sultão Mehmed IV enviou um exército de aproximadamente 150 mil homens sob o comando de Kara Mustafa Pasha para tentar conquistar Viena. Na época, os austríacos e os Habsburgos espanhóis estavam atolados em uma sucessão de guerras contra Luís XIV da França, e a maior parte dos recursos militares da Áustria estava mais a oeste, nos Países Baixos e em outros locais. Consequentemente, quando o vasto exército turco apareceu em Viena no verão de 1683, parecia que a capital dos Habsburgos austríacos realmente poderia cair e os otomanos poderiam começar a se expandir para a Europa Central. No final, foi apenas graças à intervenção do rei João III Sobieski da Polônia, com uma grande força de socorro, que o cerco de Viena foi rompido. Depois disso, uma grande coalizão dos Habsburgos, dos poloneses, dos russos e da República de Veneza lançou a Grande Guerra Turca. Quando terminou,
Após 15 anos de combates, em 1699, Leopoldo I da Áustria adquiriu vastos territórios na Hungria, Transilvânia e outras partes dos Balcãs. Enquanto o ramo austríaco da família lidava com a ameaça representada pelos turcos na segunda metade do século XVII, o ramo espanhol dos Habsburgos também estava mergulhado em uma crise, embora de natureza bem diferente. Os Habsburgos não passaram a governar a Áustria e a Espanha simplesmente por causa do casamento de Joana de Castela com Filipe da Borgonha, lá em 1496. Os dois ramos da família continuaram se casando entre si por mais de 150 anos depois disso. Isso era um tipo grave de endogamia. Por exemplo, o rei Filipe III da Espanha se casou com sua prima de primeiro grau, Margarida da Áustria, em 1599. Uma filha desse casamento, Maria Ana, casou-se com seu primo de primeiro grau, o imperador Fernando III do ramo austríaco da família, que era sobrinho de sua própria mãe. Então, para piorar as coisas, a filha de Maria Ana, Mariana, da Áustria, casou-se com o rei Filipe IV da Espanha em 1649. Filipe era irmão da mãe de Mariana. Assim, gerações de primos de primeiro grau se casando entre si dos ramos espanhol e austríaco da família culminaram com Mariana se casando com seu tio. Filipe e ela tiveram vários filhos. Apenas um filho sobreviveu até a idade adulta como o único herdeiro do trono espanhol. O problema era que o jovem Carlos estava muito doente desde o nascimento. A causa exata da doença dele nunca foi totalmente esclarecida. Parece ter sido uma combinação de várias doenças, possivelmente causadas por um forte grau de consanguinidade ao longo de várias gerações. O desenvolvimento cognitivo dele parecia ser limitado. A mandíbula dele não se encaixava corretamente com o resto do crânio, e ele parece ter sofrido de hidrocefalia, uma condição em que o excesso de líquido cefalorraquidiano se acumula no crânio. Carlos tornou-se rei da Espanha em 1665, quando tinha apenas 3 anos de idade. Esperava-se que ele morresse jovem, embora tenha vivido até 1700, quando faleceu aos 38 anos de idade. Apesar de sua saúde frágil, ele se casou 2 vezes, mas nenhum dos casamentos resultou em filhos, e agora não havia herdeiro para o trono da Espanha. Sua morte, consequentemente, mergulhou a Europa em 1701 na Guerra da Sucessão Espanhola. A questão central da Guerra da Sucessão Espanhola era se um membro dos Habsburgos austríacos deveria suceder ao trono espanhol, já que eram primos muito próximos dos Habsburgos espanhóis. Ou se um membro da Casa Real Francesa de Bourbon deveria suceder o falecido Carlos. Os franceses tinham uma reivindicação ao trono por direito do rei Luís. 14th of France. Luís XIV da França casou-se com Maria Teresa da Espanha, meia-irmã de Carlos, lá em 1660. Portanto, muitos dos membros da realeza francesa eram Habsburgos no início do século pelo lado materno. A maioria das grandes potências da Europa presumiu que o trono espanhol passaria para um membro dos Habsburgos austríacos após a morte de Carlos. Mas o rei doente, pouco antes de sua morte, havia indicado isso. Ele desejava que Filipe, duque de Anjou, neto de Luís XIV e de sua meia-irmã, o sucedesse como rei da Espanha. A disputa escalou para uma guerra pan-europeia em poucos meses. A Grã-Bretanha, a República Holandesa, Portugal e a Prússia se aliaram à Áustria, enquanto a França contou com a assistência dos espanhóis, que queriam atender ao último desejo de Carlos, além da Baviera e de várias outras potências menores. A guerra se arrastou por 12 anos antes que um compromisso fosse alcançado através da Paz de Utrecht. Filipe de Anjou foi aceito como rei Filipe V da Espanha, com a condição de que os tronos espanhol e francês nunca poderiam ser unidos sob um único governante. Os Habsburgos austríacos foram compensados por renunciarem à sua reivindicação ao receberem a maioria dos territórios europeus da Espanha fora da própria Espanha.
Assim, os Países Baixos espanhóis, na região da atual Bélgica, tornaram-se os Países Baixos austríacos, enquanto os Habsburgos austríacos também adquiriram a posse do Ducado de Milão, Nápoles e Sardenha. A situação dos Habsburgos austríacos durante o século XVIII era complexa. Em teoria, eles saíram da guerra mais dominantes na Europa Central do que jamais haviam sido. Eles eram, por exemplo, agora a principal potência da Península Itálica e haviam adquirido um acesso ao Oceano Atlântico através dos Países Baixos austríacos. Em 1722, o imperador Carlos VI supervisionou a criação da Companhia de Ostende, perto de Bruges, como um empreendimento comercial e colonial para tentar estabelecer uma presença colonial dos Habsburgos austríacos no exterior. Embora tenha fracassado. Apesar da posição forte em que se encontravam, os Habsburgos austríacos, na verdade, enfrentavam uma ameaça crescente. O Margraviato de Brandemburgo e o Ducado da Prússia se uniram em 1618 para se tornar uma potência significativa no norte da Alemanha, controlando extensas terras de Berlim até o leste, no que hoje são a Polônia e o Oblast de Kaliningrado. Em 1701, o Duque Frederico III da Prússia se declarou o primeiro rei do novo Reino da Prússia. Em 1740, a Guerra da Sucessão Austríaca estourou devido à questão de Maria Teresa, da Áustria poder ou não suceder como governante feminina dos reinos e territórios dos Habsburgos austríacos e como imperatriz do Sacro Império Romano. A Prússia foi central para a aliança que lutou contra os austríacos nos 8 anos seguintes. Foi o início de uma série de guerras ao longo do século XVIII entre a Áustria e a Prússia, que tinham como foco o controle da região da Silésia. Esta era uma província rica em recursos que fica na divisa das atuais Polônia, Alemanha e Tchequia. A Prússia assumiu o controle da região e tornou-se uma séria ameaça para os Habsburgos austríacos na Europa Central sob o governo de seu monarca Frederico. O segundo, entre 1740 e 1786. A rivalidade entre a Áustria e a Prússia moldaria a visão dos Habsburgos em Viena durante grande parte dos séculos XVIII e XIX. Embora os Habsburgos austríacos fossem geralmente rivais da Casa Real Prussiana, dos Hohenzollern, eles eram muito capazes de deixar as diferenças de lado quando se tratava de beneficiar ambas as casas reais. E havia muito a ganhar agindo em conjunto na segunda metade do século XVIII. Desde a União de Lublin, em 1569, a comunidade polaco-lituana era um estado absolutamente vasto no leste da Europa, cobrindo a maior parte da atual Polônia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia e oeste da Ucrânia. Ela já foi uma potência formidável nesta região. No entanto, a ascensão do Império Russo a havia enfraquecido, e em meados do século XVIII, a comunidade era o homem doente da Europa. Assim, começando em 1772 e concluindo em 1795, os austríacos, prussianos e russos decidiram dividir o território da comunidade entre eles. Como resultado, os Habsburgos austríacos acrescentaram uma enorme porção de território aos seus domínios em expansão. Eles adquiriram a Ucrânia Ocidental e o sul da Polônia, incluindo as cidades de Lviv, Cracóvia e Lublin. Essas conquistas somaram-se a uma nova expansão para o sul de seus domínios. Os austríacos entraram em guerra em 3 ocasiões diferentes com o Império Otomano no século XVIII, entre 1716 e 1718, novamente de 1737 a 1739 e, por fim, de 1788 a 1791. Houve um certo vai e vem durante esses confrontos, mas os austríacos geralmente avançaram na Sérvia e Bósnia, preparando o cenário para o colapso do domínio otomano nos Balcãs no século XIX e também para o surgimento de vários tipos de nacionalismo eslavo por lá.
A segunda e a terceira partilha da Polônia ocorreram enquanto a Europa mergulhava em um período de guerra e crise, do qual não sairia por um quarto de século. A Revolução Francesa começou em 1789, quando o rei Luís XVI da França convocou os Estados Gerais, o parlamento francês, pela primeira vez em 175 anos. O rei foi logo afastado e os revolucionários iniciaram a criação de uma monarquia constitucional, dando o poder ao parlamento. Gradualmente, a revolução foi se tornando cada vez mais radical no início da década de 1790, até que o rei foi deposto completamente e uma república foi instaurada em setembro de 1792. No ano seguinte, os revolucionários julgaram e executaram tanto o rei quanto a rainha Maria Antonieta. Isso causou grande consternação em Viena. Maria Antonieta era membro da Casa de Habsburgo. Assim, foi a Áustria e sua família governante que primeiro levaram a Europa à guerra contra a França em 1792. Para tentar resgatar Maria Antonieta, que ainda estava viva quando as guerras revolucionárias francesas começaram. Os Habsburgos não se sairiam bem nos próximos 20 anos. Os franceses tomaram os Países Baixos austríacos e a maior parte de seus territórios italianos em meados da década de 1790, e então Napoleão Bonaparte infligiu uma série de derrotas a eles nos anos 1800, ocupando Viena duas vezes, em 1805 e 1809. Os Habsburgos, porém, conseguiram conter os piores impulsos de Napoleão. Enquanto ele despedaçava o reino da Prússia e o despojava de cerca de metade de suas terras. Em 1807, os Habsburgos formaram uma aliança matrimonial com o imperador dos franceses ao casar Maria Luísa, uma jovem de 18 anos da família, com Bonaparte em 1810. Foi um casamento de conveniência. Quando a invasão da Rússia por Napoleão terminou em desastre em 1812, os Habsburgos consideraram brevemente honrar sua aliança com os franceses, antes de finalmente se juntarem a uma nova coalizão que conquistou o Império Europeu de Napoleão em 1813 e 1814. Os Habsburgos saíram das guerras napoleônicas com seus domínios em grande parte intactos. Isso se deveu, em parte, ao fato de Clemens von Metternich, o ministro das Relações Exteriores austríaco, ter se estabelecido como o principal estadista europeu da época. E as negociações de paz, ao final das guerras napoleônicas, foram presididas pelos Habsburgos em Viena em 1814 e 1815. O Congresso de Viena estabeleceu as bases para as relações diplomáticas europeias pelas 3 décadas seguintes e reafirmou a posição dos Habsburgos austríacos como uma das grandes casas dinásticas europeias. Dito isso, os Habsburgos realmente abriram mão do controle sobre seus territórios nos Países Baixos. De 1815 até o estabelecimento de uma Bélgica independente, em 1830, essa região foi governada pelo Reino dos Países Baixos, encerrando 3 séculos e meio de envolvimento dos Habsburgos nos Países Baixos. A Revolução Belga de 1830 deu início à criação de um Estado independente nas províncias do sul dos Países Baixos, após centenas de anos de dominação estrangeira. Em outros lugares, os austríacos estavam em ascensão. Os otomanos estavam agora realmente em declínio, e os Habsburgos esperavam ganhar maior influência nos Balcãs enquanto isso acontecia, embora a Rússia fosse uma rival na região. Na Itália, a República de Veneza nunca foi reconstituída após as guerras napoleônicas, o que significa que os austríacos agora governavam Veneza, a Lombardia, incluindo Milão, e o Grão-Ducado da Toscana. Tudo isso trouxe problemas. Em 1804, no meio das guerras napoleônicas e antecipando o desmantelamento do Sacro Império Romano-Germânico, o arquiduque Francisco II declarou a criação de um novo império austríaco, com ele mesmo como seu primeiro imperador. O império que ele e seus sucessores governaram era desajeitado.
Os povos de língua alemã, como os próprios Habsburgos, eram minoria e representavam um pouco menos de 1/4 da população. Húngaros étnicos eram cerca de 20%. Os tchecos na Boêmia constituíam cerca de 1/8 da população do império, enquanto outros grupos eslavos, como os sérvios e croatas, representavam mais 10%, assim como os poloneses. Além disso, havia outras minorias consideráveis, como os romenos, eslovacos e italianos. Grande parte dessas pessoas continuava a falar seus próprios idiomas, e o surgimento do nacionalismo romântico na era pós-napoleônica fez com que movimentos de independência surgissem em cidades como Praga, Lviv e Cracóvia. Foi uma situação difícil para os Habsburgos administrarem, e quando uma série de revoltas eclodiu por toda a Europa, em 1848, a chamada Primavera dos Povos, isso levou a uma grande agitação em todo o Império Austríaco. Os esforços do Reino da Sardenha para tomar o controle do norte da Itália dos Habsburgos falharam, mas na Hungria o país foi praticamente tomado pelos revolucionários. Foi somente com a ajuda dos russos que os Habsburgos conseguiram reforçar o controle ali em 1849. E mesmo assim, eles tiveram que colocar a Hungria sob ocupação militar pelos 18 anos seguintes para garantir que novos distúrbios não começassem. As rebeliões de 1848 foram apenas um precursor de uma série de grandes reveses para os Habsburgos 20 anos depois. Muito disso foi causado pela ascensão contínua da Prússia como rival da Áustria na Europa Central. A Revolução de 1848 na Alemanha deixou claro que havia um forte apoio à unificação alemã. Muitos percebiam que a Prússia deveria liderar esse processo, embora houvesse divisões, grande parte delas baseada na religião. A Prússia era uma potência protestante do norte e a Áustria uma católica do sul da Alemanha. Os pequenos estados alemães, que eram cerca de 3 dúzias no século XIX, após um processo de consolidação durante as guerras napoleônicas, tendiam a se inclinar para a Áustria ou para a Prússia, dependendo de sua própria posição religiosa. A Baviera Católica, por exemplo, via com bons olhos a unificação liderada pela Áustria. O que o governante austríaco, o imperador Francisco José, que subiu ao trono em 1848 e que se tornaria o monarca mais longevo da Casa de Habsburgo ao viver até 1916, não havia previsto. Foi a ascensão ao alto cargo do aristocrata prussiano Otto von Bismarck em 1862. Nos 9 anos seguintes, Bismarck superou completamente a Áustria. Ele travou guerra contra a Dinamarca em 1864, depois contra a Áustria em 1866 e finalmente contra a França entre 1870 e 1871. Através desses curtos e vitoriosos conflitos, ele uniu os pequenos estados alemães sob a liderança da Prússia e formou o Império Alemão em 1871. Com poucas ações, os Habsburgos austríacos foram relegados ao segundo lugar entre as casas reais da Europa Central, atrás dos Hohenzollern da Prússia, que agora se tornaram os imperadores alemães. Além disso, na Segunda e Terceira Guerras de Independência Italiana, em 1859 e 1866, o Reino da Sardenha tomou a maioria dos territórios austríacos na Itália e unificou a península, formando o Reino da Itália. Um projeto bizarro para instalar Maximiliano de Habsburgo, irmão de Francisco José, como imperador do México apoiado pelos franceses, saiu pela culatra e resultou em sua deposição e execução em 1867. Diante de uma série tão grande de reveses, Francisco José concordou, em 1867, em encerrar a ocupação militar da Hungria, que estava em vigor desde a repressão da Revolução Húngara de 1848 contra o domínio austríaco, e em tornar os húngaros parceiros no governo. Assim, o Império Austríaco tornou-se o Império Austro-Húngaro em 1867.
Os Habsburgos continuaram a governar a Hungria, mas o império agora seria administrado como uma monarquia dual, com um governo separado na Hungria. 6 anos depois, as cidades de Buda e Peste, em lados opostos do rio Danúbio, uniram-se para formar uma nova capital húngara, Budapeste. Essa foi uma era de mudanças sociais no Império Austro-Húngaro de várias outras formas. Os domínios dos Habsburgo na Europa Central, assim como aqueles na Espanha, antes do fim do domínio dos Habsburgo, lá em 1700, eram muito atrasados do ponto de vista socioeconômico. Só em 1781, José II, um governante Habsburgo relativamente esclarecido, tomou medidas para acabar com a servidão nos domínios de sua família. E esse processo só foi totalmente concluído em meados do século XIX, tornando os domínios dos Habsburgo um dos últimos na Europa a abandonar essa forma retrógrada de posse e uso da terra medieval. Também havia havido muito pouca industrialização aqui antes de meados do século XIX, cerca de 70 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Isso mudou rapidamente entre as décadas de 1870 e 1900, à medida que os esforços de industrialização se aceleraram na Áustria-Hungria. O sistema ferroviário foi expandido e o país se tornou um dos primeiros grandes centros da indústria automobilística, com empresas como a Daimler sendo estabelecidas aqui. Ferdinand Porsche, embora geralmente associado à Alemanha, aprendeu seu ofício na Áustria e na década de 1900 estava construindo alguns dos carros e caminhões mais inovadores do mundo. Viena também se tornou um importante centro cultural. De muitas maneiras, sempre foi. A corte dos Habsburgo era, por exemplo, o epicentro do mundo da música clássica nos séculos XVIII e XIX, para a qual Mozart e Beethoven eram atraídos. O elemento mais notável da cultura de Viena, na virada do século XX, foi que a disciplina moderna da psicanálise foi desenvolvida aqui por Sigmund Freud e seus seguidores. Enquanto a economia austro-húngara estava sendo radicalmente reformulada e desenvolvida no último quarto do século XIX, a posição diplomática do Império Austro-Húngaro também estava mudando. A unificação da Alemanha sob liderança prussiana e a perda de suas extensas possessões italianas forçaram os Habsburgos a reavaliar seus objetivos estratégicos na década de 1870. O imperador Francisco José acreditava antes disso que a Áustria poderia vir a dominar a Europa Central. Essa ideia estava em ruínas como resultado dos acontecimentos na Itália e na Alemanha de 1859 a 1871. Ele e seus ministros responderam concentrando suas atenções para o sul. O Império Otomano estava tão enfraquecido na década de 1870 que já se falava em dividi-lo entre as grandes potências, assim como aconteceu com a comunidade polaco-lituana entre 1772 e 1795. O governante Habsburgo achava que poderia se beneficiar. A Rússia era claramente uma rival. E em uma guerra entre 1877 e 1878 havia conquistado uma vitória devastadora sobre os otomanos. Foi isso que levou a Áustria-Hungria a entrar em uma surpreendente aliança com o recém-formado Império Alemão. A dupla aliança foi firmada em 1879 e foi, em geral, projetada para fornecer ajuda mútua contra a expansão russa. Nela estavam as sementes da destruição do domínio dos Habsburgo. A Dúplice Aliança foi o primeiro passo no desenvolvimento de duas grandes alianças militares na Europa. Os italianos se juntaram aos alemães e austríacos em 1882. A Rússia se aproximou da França com a Dupla Entente de 1894. Por fim, a Grã-Bretanha se aliou à França através da Entente Cordiale em 1904. Isso significou que quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro Habsburgo do imperador Francisco José,
foi assassinado nas ruas de Sarajevo por um nacionalista sérvio em 28 de junho de 1914. A Europa já estava dividida em dois campos armados. Havia uma multiplicidade de razões para que o continente mergulhasse na Primeira Guerra Mundial nas 5 semanas seguintes. Mas talvez isso pudesse ter sido evitado se o governo dos Habsburgo não tivesse insistido em intervir na Sérvia para investigar o assassinato de uma forma que comprometeria fatalmente a independência da Sérvia. A Rússia interveio para defender a Sérvia e as coisas escalaram a partir daí, até que a Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e o Império Otomano acabaram em guerra com Rússia, França e Grã-Bretanha. O grau de responsabilidade de Francisco José pelo início da guerra é discutível. Ele era um homem idoso de 83 anos e estava desgastado por uma série de tragédias familiares ao longo dos anos. Ele nunca viveria para ver o império que governou por mais tempo do que qualquer outro membro de sua família desmoronar, pois morreu em 21 de novembro de 1916. Até então, ele já tinha visto como o desempenho das forças armadas austro-húngaras era desigual. Eles tiveram sucesso nos Balcãs, onde eles, os otomanos e os búlgaros, simplesmente dominaram os sérvios. Mesmo assim, o exército russo, de modo geral fraco, conseguiu lançar contra-ataques eficazes. Quando a Itália entrou na guerra em 1915, uma forma brutal de guerra de trincheiras alpinas se desenvolveu naquela frente contra a Áustria. Aqui, o governo dos Habsburgo acabou sendo forçado a pedir ajuda alemã em 1917, quando suas forças vacilaram. Francisco José foi sucedido no final de 1916 por seu sobrinho neto, Carlos I. Ele acabaria sendo o último Habsburgo a exercer poder. Em 1917, o exército austro-húngaro só conseguia se manter porque enfrentava uma oposição muito fraca. O principal aliado dos Habsburgos, a Alemanha, estava suportando o peso do ataque das potências da Entente na frente ocidental, na França. Mesmo assim, a unidade do Império Austro-Húngaro estava se desfazendo à medida que as tensões etnonacionalistas, que vinham se acumulando há mais de um século, começaram a transbordar com o prolongamento da guerra. Isso ficou ainda mais evidente a partir de abril de 1917, quando os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Grã-Bretanha e da França. Para tentar reforçar o esforço de guerra e galvanizar o apoio ao governo de sua família, Carlos passou grande parte de 1917 e 1918 propondo novos arranjos para o império. Em especial, a ideia de estabelecer uma tripla monarquia, na qual os croatas também teriam uma parcela de poder no império. Da mesma forma que os húngaros tiveram em 1867, ele não conseguiu convencer os diferentes grupos envolvidos. Então, perto do final de 1917, condições próximas à fome se instalaram em partes do império, seguidas pela chegada da pandemia de gripe espanhola em 1918. O fim chegou de repente. Em meados de outubro de 1918, enquanto a guerra entrava em suas semanas finais, revoluções irromperam por todo o Império Austro-Húngaro e em poucos dias, Hungria e Tchecoslováquia começaram a se separar para formar seus próprios países. Muitas das terras do sul acabariam se unindo ao que se tornou a Iugoslávia, enquanto partes dos territórios orientais logo foram unidas a uma Polônia recém-reconstituída após a guerra. Quando o armistício pôs fim à guerra em 11 de novembro de 1918, Karl ficou, na prática, como governante de nada além da Áustria, e mesmo assim apenas no nome. Um dia depois, foi proclamada a efêmera República Germano-Austríaca, encerrando efetivamente o domínio dos Habsburgo sobre a Áustria. Após 636 anos e quase 900 anos depois que a família se estabeleceu pela primeira vez no norte da Suíça.
Em abril de 1919, a nascente República Austríaca aprovou uma legislação que ordenava aos Habsburgo que deixassem a Áustria e não retornassem, até renunciarem formalmente a qualquer reivindicação de governar o país ou outros territórios sob seu domínio por séculos. Havia boas razões para isso. Carol I não havia desistido da ideia de retomar o controle sobre uma parte do Império dos Habsburgo. No exílio na Suíça, nos anos seguintes à guerra, ele fez 2 tentativas de tomar o poder na Hungria por meio de um golpe de Estado. Essas tentativas fracassaram e, por fim, ele foi removido à força da Europa Central e transportado para a ilha portuguesa da Madeira, onde morreu jovem em 1922 após desenvolver uma pneumonia grave. A reivindicação dos Habsburgo de governar a Áustria e outros territórios passou consequentemente para o jovem filho de Karl, Otto. Do exterior, ele opôs-se veementemente à tomada da Áustria pelos nazistas em 1938. Nessa época, ele vivia na França e fugiu para Portugal e depois para os Estados Unidos quando começou a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas o condenaram à morte à revelia por sua oposição a eles. Após a guerra, ele renunciou formalmente à reivindicação dos Habsburgo de governar a Áustria em 1961 e foi autorizado a retornar à sua terra natal em 1966, 48 anos após a fuga dos Habsburgo. Ele se mudou para a Alemanha e virou membro do Parlamento Europeu. Nessa função, ele desempenhou um papel significativo na expansão da CEE e da União Europeia à medida que a Guerra Fria chegava ao fim. Otto renunciou formalmente à sua posição como chefe da Casa de Habsburgo em 2007, 4 anos antes de sua morte. Seu filho, Karl von Habsburg, neto do último imperador dos Habsburgo, é o atual chefe da Casa de Habsburgo. Ele serviu como deputado do Parlamento Europeu pela Áustria entre 1996 e 1999 e trabalhou com várias organizações internacionais. A história da Casa de Habsburgo é simplesmente incrível. Quase não existe nada parecido na história do mundo. Toda grande dinastia que chega a governar vastos territórios geralmente o faz pela força da espada ou da arma, ou por uma combinação de coerção militar e poder comercial e naval. Isso é verdade para Roma, os mongóis, os britânicos e os Estados Unidos, assim como para dinastias como os Hohenzollern da Prússia, os Romanov da Rússia, os Ming na China ou o Império Mogol na Índia. Os Habsburgos eram diferentes. Eles começaram como uma casa nobre menor do oeste da Alemanha, que construiu o Castelo de Habsburgo no norte da Suíça no século XI. A partir daí, uma diplomacia astuta fez com que eles conquistassem mais terras na Alemanha, Suíça e depois na Áustria. Em 1452, Frederico III tornou-se imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Isso foi justamente no início de um século em que os Habsburgos alcançaram a preeminência global sem fazer muito além de se casar com outras famílias. Em 1477, eles adquiriram a herança da Borgonha através do casamento. Depois, o casamento de Joana de Castela com Filipe, o Belo, trouxe a eles a coroa espanhola, justamente quando a Espanha estava finalmente se unificando e seus conquistadores estavam começando a conquista de vastas partes das Américas. A morte de Luís II em batalha, em 1526, entregou 3 coroas, as da Hungria, da Boêmia e da Croácia, nas mãos dos Habsburgos, novamente por causa de casamentos anteriores. Cada revés, ao longo dos 2 séculos seguintes, parecia ser compensado por algum novo ganho. Quando perderam a Silésia para a Prússia no século XVIII, o colapso da comunidade polaco-lituana e o enfraquecimento do Império Otomano trouxeram novos territórios como compensação na Europa Oriental e nos Balcãs. Os austríacos perderam guerra após guerra contra os franceses a partir de 1792
E mesmo assim, conseguiram sair das guerras napoleônicas em uma posição ainda mais forte na Itália. No entanto, a sorte deles acabou. Na década de 1860, os austríacos não foram páreo para o brilhantismo de Otto von Bismarck como estadista ao conseguir finalmente unificar a Alemanha sob o domínio prussiano. Enquanto, no final das contas, a natureza multiétnica do Império Austro-Húngaro não pôde ser contida. Isso foi tanto a principal faísca para o início da Primeira Guerra Mundial, quanto o fator que levou ao colapso do domínio dos Habsburgo em 1918, quando a guerra terminou com a derrota das potências centrais. Foi uma história notável para uma família que começou em um castelo humilde no norte da Suíça, quase 900 anos antes. O que você acha da Casa de Habsburgo? Eles foram uma família que alcançou um poder imenso apenas por sorte, graças às suas alianças matrimoniais, ou foram uma dinastia de indivíduos talentosos que conseguiram influenciar a história europeia por cerca de 900 anos? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.